E aí, pessoal, aqui é o Alex do Bom Caminho, que vocês podem ver. Cenário diferentão e tal, né? Espero que vocês gostem. Então vamos que vamos, pessoal. Recomendaram aqui o canal do Hamlet ARL sobre os vídeos de Hora de Aventura, porque eu me interessei bastante sobre a série, né? O desenho. Então eu fiquei interessado em me recomendar e falou que é super bom esses vídeos. Só que eu achei que fosse um vídeo, mas é uma lista de vários vídeos. Então eu vou ver esse aqui do episódio mais tenso da Hora de Aventura, que foi o que me chamou mais atenção, de tipo, não conheço nada, não conheço esse canal. Então, pô, opa, deixa eu me inscrever aqui, ó. Deixa eu ver o sininho, cadê todas? Vocês também se inscrevam, pessoal. Chegando 10 mil inscritos, eu vou por um brinco do Tanjiro. Então já fica esse desafio rumo aos 10k, né? Então também curtam e ativem o sininho, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Ah, não, 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 não. Ai, ai. Rapaziada, hoje a gente vai analisar um dos meus episódios preferidos de Hora de Aventura, que se chama Quem é Você de Verdade? É um episódio que diz muito sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. O episódio começa com o Finn e o Jake indo pro Reino Doce levando um presente pra Princesa Jujuba, que no caso é uma bandeja cheia de saliva do Finn. Aqui ainda é aquela fase de Hora de Aventura onde o Finn tá meio apaixonadinho pela Jujuba. Lembrando, pessoal, não conheço nada de Hora de Aventura. Só o que o pessoal comentou nos vídeos ali das músicas e o que eu vi nas músicas. Então é praticamente nada, 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 nada. Então, o que me fez gostar muito da história foi justamente o casal ali do Rei Gelado com a feiticeira, com a menina ali que ele gostava, que ele tinha relação no passado e coisa e tal. Nossa, aquela música lá me pegou, hein? Mas beleza, vamos que vamos. Tentando ter algo, então ele faz várias coisas idiotas. Uma delas é colocar lobos no quarto dela, e eu não tô nem zoando, teve um episódio onde isso realmente aconteceu. Nesse episódio, o que tá acontecendo é que a princesa tá preparando um churrasco pro pessoal mais intelectualzinho do reino, só que os caras que estavam administrando a churrasqueira negligenciam a atenção pra ela, o que acaba por deixar tudo pegando fogo, só que o Finn consegue conter um possível incêndio, e isso faz com que a princesa reconheça nele um cérebro heróico, e pede para que ele dê uma palestrinha no churrasco para os inteligentões das terras de U. O problema é que o Finn é meio cabeça de vento, então ele não sabe exatamente o que falar. Eu não me enturmo com esses caras, eu sou pura burrice. Daí, pra ajudar, o Jake diz pra eles irem pra biblioteca, e faz sentido, acho que até hoje os livros são a maior fonte de conhecimento da humanidade. Mesmo que os vídeos, os filmes e os documentários também possam ser, eles acabam sendo sempre muito mais raso do que um livro. Um filme de 1 hora tem que se esforçar muito pra contar uma história boa de um livro com 100 páginas. É só olhar pra Harry Potter e ver o que eles fizeram, tipo, se você ler o livro é muito melhor. Depende do livro, depende da temática e tudo, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi o que o Hamlet quis dizer. Só que é claro que depende do assunto, né? Então eu fiquei se adendo assim, né? 50 tons de cinza comparado com, sei lá, uma palestra sobre inteligência artificial, né? Qual que vale mais? Qual que vale mais? Mas enfim, eu entendi, só tô zoando só. Melhor que o filme. Fora que em um livro você tem páginas e páginas de argumentação, e aquela argumentação entra no seu cérebro de uma maneira que demora pra sair. Você meio que vira aquele livro por um tempo, principalmente os livros de filosofia, e mais ainda quando eles se encaixam com a sua forma de enxergar as coisas. Mas um vídeo no YouTube, por exemplo, tem 10 minutos, e logo você Falando em livro, pessoal, eu vou postar na Amazon os meus livros, então depois eu vou fazer um vídeo falando sobre certinho, como é que eu vou fazer e coisa e tal. Então, pra quem tá curioso em saber o que eu escrevo, logo vem um vídeo falando sobre as minhas histórias e coisa e tal, então sobre os livros, porque pessoal, eu escrevo para um caralho. Eu escrevo muito, muito. Tenho vários livros que eu vou publicar e coisa e tal na Amazon, então aguardem que vocês podem ver. Então, beleza, vamos que vamos. você vai pra outro vídeo e esquece o anterior. Aí o argumento não fica no seu cérebro. O mesmo acontece com aquelas frases de Facebook. Por exemplo, eu já vi muita frase de filósofo por aí, mas sem toda a argumentação que antecede a frase, elas acabam ficando meio ridículas e superficiais. Enfim, isso tudo foi pra falar, tipo, leiam livros, eles são legais. A gente continua e vê que Leiam, eles pessoal, não se dão concordo muito bem plenamente. com a biblioteca, eles ficam muito com tédio. E também não é pra menos o Jake tá lendo um livro sobre figos e o Finn tá lendo um livro sobre porcos. Pra começar a ler direito, você tem que pegar algo que seja do seu interesse pessoal, e depois você parte para descobrir mais sobre o mundo e suas outras coisas. Por causa desse tédio, eles começam a fazer barulho na biblioteca e isso incomoda essa tartaruga aí, que acaba expulsando eles. Logo depois, eles vão buscar ajuda com pessoas que sabem mais que eles, os professores, e acabam indo para uma faculdade de minhoca. Quem venceria uma luta entre o super-homem de Nietzsche e um androide? A resposta é: a rainha lobisomem é sempre a rainha lobisomem.
Mas eles acabam arrumando briga lá na sala porque o Finn fala por coincidência o nome de um aluno aleatório que tá registrado, mas que nunca vai na aula. E todas as minhocas ficam com raiva ali, mostrando que o conhecimento difere de sabedoria. A sabedoria diz respeito ao saber viver, enquanto o conhecimento diz respeito ao que diz respeito à vida. Ou seja, você não precisa conhecer as coisas para ser um sábio. Os sábios, eles não se incomodam com coisas tão tolas quanto essas minhocas se incomodaram. Eles desprezariam essa situação e até ensinariam um fim de bom grado, mostrando que você pode ser sim muito bom em alguma matéria, você pode ser um gênio em matemática e ainda assim ser uma pessoa insuportável que não sabe ter autocontrole e que não se conhece de verdade. O que você sabe sobre as coisas não diz respeito ao que você sabe sobre você. Por exemplo, saber muito sobre tecnologia quer dizer somente que você sabe muito sobre tecnologia e não que você sabe mais sobre viver do que as outras pessoas. Depois eles procuram o Sr. Ganso, que é um personagem muito bom. Ele sempre tá com os itens aleatórios e pede coisas mais aleatórias ainda em troca desses mesmos itens. E o item aleatório da vez são os óculos de nerd, que tornam a pessoa que veste eles mais inteligente. E o que ele queria em troca era entretenimento. Assim que o Finn coloca os óculos, uma das cenas mais legais de Hora de Aventura acontece, que é um zoom na pele do Finn mostrando que ali dentro tem um universo. Tudo que é pequeno é uma versão de algo grande. E será que isso é verdade? Será que o macrocosmo imita o microcosmo, só que uma escala maior? Se for assim, a gente pode supor que a nossa galáxia pode ser só uma coisa dentro de um átomo e também que a gente tá na verdade dentro de um corpo de algum animal, só que um animal muito maior que nós, gigante demais para nossa compreensão. Mas isso, o que ele disse, me fez pensar na ideia de cidade. A cidade nada mais é do que uma versão Bem, grande de isso um é uma bairro. coisa E a padrão, cidade né, grande pessoal? reflete aqui. Isso é uma coisa que, né, acho que qualquer um já pensou sobre isso, né? Então não é, oh meu Deus e tal, que complexo e coisa e tal, né? Sobre sabedoria e conhecimento, eu daria para fazer uma ressalva, só que eu acho que o vídeo ficaria muito longo, né? Eu não sou filósofo, né? Eu não sou formado em filosofia. Então, mas tem algumas ressalvas ali que eu acredito que nem todas as características que ele falou sobre sabedoria se encaixam em sabedoria, mas em maturidade, né? Eu colocaria três categorias. A sabedoria, o conhecimento e a maturidade, porque a maturidade é uma das coisas que sustenta as três, né? Então, muita gente confunde também a maturidade com sabedoria, e não tem nada a ver, né? Então, acabam sendo dependentes, ali é tipo um triângulo, né? Mas acaba que são um pouquinho diferentes. Então, comportamentos maduros são diferentes de comportamentos de sábios, né? Então, mas comportamentos de sábios são tidos como mais maduros. Então, mais ou menos por aí, sabe? Não quer dizer que um sábio, que alguém maduro é sábio, mas geralmente quem é sábio é mais maduro, sabe? É por aí. Aquilo que os bairros pequenos são. Ou seja, se a cidade é ruim, é porque o microcosmo está ruim. E pensando assim, a gente pode supor que se queremos um mundo melhor, devemos mudar primeiro as pequenas coisas antes das grandes coisas. E eu sei que parece meio simplista falar isso agora, mas eu quero saber o que você acha dessa ideia. Você acha que tudo que é pequeno é uma versão do que é grande? Mas bora continuar que essa não é a única coisa inteligente que o Finn fala nesse episódio, surpreendentemente. Nesse momento, o Finn não fica só muito inteligente, ele fica muito sábio. Parece que ele passa a enxergar as coisas de uma maneira muito melhor. Os sentimentos dele são todos positivos, ele parece enxergar além do que a gente vê. E o fato dele ficar feliz aqui me pega muito, porque eu cresci com gente falando que quanto mais inteligente você é, menos feliz você é. E eu acho que isso é válido, mas o contrário, ele também é válido. Você pode ser muito inteligente e ao mesmo tempo muito popular. Você pode querer racionalmente ter amigos ou não. Você pode ser como Epicuro, que gostava e valorizava a amizade acima de todas as outras coisas, ou o Diógenes, que valorizava o desapego acima de todas as outras coisas. Dá pra ser sábio dos dois jeitos. O Finn, se fosse naturalmente sábio, seria um daqueles sábios que é amigo do mundo. Portanto, uma pessoa inteligente tem amigos. Eu acho que você dizer que pessoas inteligentes têm menos amigos só faz as pessoas que não têm amigos se acharem mais inteligentes que a maioria por não terem esses amigos. A questão é Exatamente, exatamente. Caralho, mano, ele falou. Nossa, ele falou tudo. Ele falou tudo. Nossa, nossa, como tem gente que. Ai, ai, ai. Como tem gente que só porque tira nota boa você acha arrogante. Ai, ai, ai. Esse negócio da inteligência. Pessoal, eu vou ficar pausando muito nesse vídeo aqui. Assim, pessoa. Geralmente tem esse negócio aí da questão de pessoas mais inteligentes acabarem ficando mais depressivas e coisa e tal. Mas eu acho que depende muito justamente da maturidade da pessoa, sabe? Por isso que eu coloco maturidade separado de sabedoria, porque é uma outra entidade, né?
Então, assim, ah, conhecimento, pessoal, pra mim, tudo que eu falo é pra mim, né? Então não adotem como verdade, né? Mas assim, qualquer coisa que você tenha, você pode levar pro lado bom, pro lado ruim. Então você pode ser um completo retardado e se achar ruim por isso. Assim como você pode ser um gênio e se achar ruim por isso. Então, tudo vai depender de como você vai saber lidar com isso. Você pode ser uma pessoa legal e super inteligente, ou você pode ser tipo um Sheldon, que ninguém quer por perto. Então, tudo vai dependendo disso, né? O quanto que você destrata as pessoas, como você trata os outros, né? Se você trata elas bem, você vai ser tratado bem, normal. Então, e outra que deixa, é aquela coisa, você não, né? E outra coisa assim que a gente a gente acaba falando, a gente fica muito triste, quanto mais conhecimento, mais triste. Né? Eu acho que isso aí é uma desculpa pra pessoa continuar no loop de depressão. Porque eu usava essa desculpa também, eu usava essa desculpa, fazer o quê? A gente cresce, né, pessoal? A gente cresce. Hoje eu falo assim, pra quê? É que também, né, é que eu não... Eu sou mais niilista, né, pessoal? Então, tipo, pra mim, nada tem valor, assim. Então, acaba simplificando muita coisa, assim. Tipo, a vida, beleza, é só um amontoado de carne com osso que se mexe, sabe? Então, o universo, tá aí, sabe? Então, são coisas mais simples. Então, tipo, por que eu preciso viver? Qual é o sentido da vida? Não, foda-se o sentido da vida, sabe? Foda-se. Você vai ficar mais triste por saber que a vida não tem sentido nenhum? Porque, porra, a gente é só um monte de processo químico aleatório que acontece por aí, que resulta numa ação que seja. Então, tipo, porra, qual que é o sentido disso? Qual é o sentido disso? É a mesma coisa com o computador se questionar ali o que a existência dele vale, né? Pra gente não vale nada, né? Mas então, assim. Eu acho que depende muito do jeito que você leva as coisas, né? Se você levar que o conhecimento, se a gente levar que o conhecimento é algo ruim, ele vai ser ruim. Se a gente levar que ele é algo bom, ele vai ser algo bom. Não tem. É só não ser arrogante. Se a pessoa é arrogante, ninguém quer chegar perto de gente arrogante, cara. Ninguém quer chegar perto. É um saco. É que a quantidade de amigos não tem nada a ver com inteligência. E se você for uma pessoa inteligente socialmente, você vai ter amigos. Ou pelo menos saber se comunicar bem com eles. Enfim, me digam o que vocês pensam disso nos comentários. E agora ver o melhor final de episódio da segunda temporada inteira, que é quando o Finn é chamado para ir dar palestra no palco. E chegando lá, ele fala de bolhas multidimensionais. Mas ele diz que ele não vai ficar só na teoria do que são essas bolhas. Ele vai fazer essas bolhas. E isso é algo muito importante para as filosofias helenísticas, que é além de conhecer, fazer. A questão é que se você tem uma teoria, mas ela não funciona na prática, ela deve ser descartada ou guardada para um futuro onde será mais acessível. Os estoicos, os cínicos e os epicuristas levavam muito isso em consideração, o fazer a filosofia em vez de ficar só especulando sobre as coisas. A gente pode usar de exemplo Nietzsche, que escreveu muita coisa, mas não necessariamente viveu tudo que escreveu. Ele não foi o super-homem, ele foi o Nietzsche, mas ele pregou o super-homem. Já os estoicos eram bem diferentes, eles viviam o que escreviam, ou mesmo Jesus Cristo, ou os santos que eram cristãos, que viviam de fato aquilo que pregavam. Claro que nem todos, né, mas a maioria dos santos, pelo menos. Ou os budistas mesmo, que além de fazer a teoria filosófica, eles também praticam a filosofia. Eles mostravam mais por ações do que por escrita. Mesmo Buda fez isso. O Finn mostra que ele tem um soprador de bolhas multidimensionais. Ele começa soprando uma bolha bidimensional que projeta uma sombra unidimensional. Depois ele sopra uma bolha tridimensional que projeta uma sombra bidimensional. Depois ele projeta uma bolha quadridimensional que projeta uma sombra tridimensional. E além da compreensão! Ou seja, tudo aquilo que tem dimensão projeta uma sombra com uma dimensão a menos. E isso aqui, amigo, isso aqui tirou muito meu sono no dia que eu vi esse episódio. Se a gente é tridimensional, isso pode dizer que nós somos, na verdade, apenas sombras projetadas de uma realidade quadridimensional. Nossa, pessoal, o tanto que realmente a gente perde o sono pensando no 4D, nas dimensões em geral, tentando pensar assim, mas é legal pensar, né, nessas coisas mais filosóficas ali da física, né? Então é interessante a gente pensar nessa coisa da realidade e tudo mais.
Então, nos meus livros eu gosto de colocar muito isso, né? Então, até o sistema de magia nos livros funciona mais ou menos assim. É um sistema bem cruel, é um sistema muito filha da puta, mas funciona mais ou menos nessa pegada. Então, é um negócio que eu gosto, eu tô gostando do vídeo dele. É alguém que eu gostaria muito de conversar. Dimensional. E se você for parar pra pensar e observar o universo, ele é quadridimensional, porque nós temos a largura, a profundidade, o comprimento e o tempo. E nós somos seres tridimensionais, que assim como os corpos celestes andam pelo tempo. Ou seja, se o fim estiver de alguma maneira Nossa, vocês vão querer comer meu couro, né? De tanto que eu tô pausando aqui. Lembrando mais uma vez, pessoal, quando a gente fala de dimensões assim, não é necessariamente só dimensões espaciais. Como ele acabou de falar, existem três espaciais e uma de tempo e espaço, né? Uma de tempo, no caso. Então são quatro dimensões mais três de espaço e uma de tempo. É que a gente tem muita dimensão ali, só dimensão espacial, não. Por exemplo. Eu posso analisar essa chave de fenda, essa chave Phillips aqui. Eu posso analisar ela com várias dimensões, com altura, largura, profundidade. Acabamento pode virar uma dimensão de qualificação ali, de taxonomização. A cor eu posso usar. Então, são valores que vão ser caracterizados ali para determinado tipo de estudo, né? No caso, é as dimensões de espaço mais uma de tempo, né? E além disso, o tempo nem existe, né? O tempo é uma consequência ali da entropia. Já tem também essa outra questão ali, né? Mas também não vou falar sobre isso. certo, nós somos sombras do universo. Ou, se nós formos um com o tempo, nós somos quadridimensionais. E isso quer dizer que nós somos sombras de E outra, pessoal, assim, eu acho muito legal pensar nesse negócio, mas sabe, pensar nessas coisas é tanta perca de tempo, pessoal. É aquele negócio é hobby, sabe? Você tem que gostar. Mas achar que vai, oh meu Deus, eu sou legal pra fazer. Não, não é, não. É legal de pensar nessas paradas, ficar brisando e coisa e tal, é legal. Mas é só isso, mas é uma perca de tempo, é uma perca de tempo absurda. Mas é legal. É legal. E é legal conversar sobre esse tipo de coisa, né? Só que a gente tem que entender que é uma perda de tempo absurda. algo pentadimensional. Mas é claro, isso aqui é só uma especulação minha, não é nada demais, e aposto que não é nada científico, então não leva muito a sério, esse pensamento é só pra fim filosófico mesmo. E olha que interessante, a gente, certo, por mano, ser tem que falar mesmo. tridimensional, só consegue ver a bidimensionalidade, mas não consegue ver a unidimensionalidade. Tipo, não exatamente unidimensional. Tenta pensar em algo que Não só dá. tem uma dimensão. Você provavelmente pensou em algo como uma linha ou um ponto, mas essa linha ou esse ponto vai continuar tendo dimensão de largura e comprimento, fazendo com que ela seja uma linha bidimensional. Ou seja, é impossível um objeto tridimensional imaginar uma coisa unidimensional. Bom, pelo menos eu não consigo imaginar, mas se você consegue, comenta aí. Então, tipo, a gente só pode Não dá. representar a unidimensionalidade por meios teóricos, porque comprovar ela, eu acho que a gente não consegue nem ver. É igual quando a gente vai ver esse negócio de 4D e de dimensões em geral, é, usam muito a questão ali, tipo, você não tem como imaginar. Por mais que a gente tente imaginar o que é um 4D, não dá pra imaginar. E porque é a mesma coisa que imaginar uma cor que não existe. Sempre dizem isso. Imagina uma cor que não existe. Ou melhor, você vê uma cor que ninguém mais vê e tenta explicar essa pessoa para outra pessoa que não enxerga essa cor. Ou melhor, tenta explicar uma cor amarela para um cego. Para um cego de nascença. Então, nossa, eu sei que esse exemplo fica meio errado e, né, mas com maturidade a gente consegue entender, né? Então, tem uma maturidade. Porque a gente sabe que os twitteiros de plantão clipa e sai por aí, ai, fazendo hashtag, né? Mas então, assim, é muito essa questão ali da percepção, né? Do que a gente consegue perceber. E se a gente não consegue perceber porque não experienciou, então é igual a morte, né? Por que que a gente teme tanto a morte? Porque a gente nunca experimentou. O cérebro ele nunca teve exemplos para montar ali uma situação, uma simulação do que pode ser a morte, e com isso a gente fica nessa incógnita. Será que o cérebro desliga? Beleza, o cérebro só desligou, mas e qual que é a sensação que a gente tem ao imaginar o cérebro simplesmente, puf, acabou. Por mais que eu não acredite em céu, inferno, todo esse negócio, vida após a morte no geral, é,
incomoda muito quando eu vou pensar sobre morte. Que eu penso que, só desliguei, tá, mas e aí? Como é que eu vou deixar de simplesmente sentir as coisas, já que eu existo a partir de um ponto de vista, né? A partir de uma existência que processa estímulos e gera ali um resultado na consciência, no caso na psique ali, né? Nos pensamentos, né? Gera um pensamento, gera ali uma consciência, né? Então, assim, e se essa consciência simplesmente deixar de existir? É algo inconcebível, né? Então o cérebro ele não vai conseguir fazer isso. É a mesma coisa aí, a gente não consegue ver 4D, a gente não consegue ver cores que não existem, a gente não consegue nem ver o espectro da luz não visível, né? Justamente porque não é visível e o cérebro nunca experienciou isso, né? Então, o máximo que a gente tem é aqueles casos das pessoas que têm uma célula de cone a mais, que acabam vendo 100 milhões de cores. Então, mas são casos raríssimos, né? Então, elas sim são pessoas que enxergam o mundo com outros olhos, né? Agora, nós não temos como falar e coisa e tal, e imaginar coisas como 4D, né? Então, não adianta tentar, porque não consegue. Não consegue. A pessoa que conseguir imaginar e ilustrar o 4D, ela ganha um prêmio Nobel. Certeza, certeza que ganha um prêmio Nobel. Só que o problema daquela bolha quadridimensional é que era na verdade um buraco negro que começou a sugar todo mundo. E a Jujuba ficou muito triste porque os convidados dela começaram a ficar desesperados, mostrando novamente a distinção entre sabedoria e inteligência. Mas o Finn em nenhum momento ficou desesperado, ele estava adorando tudo aquilo com o maior brilho nos olhos, mostrando que além de inteligente, ele também era sábio. Não percebe, princesa? Nós todos nascemos pra morrer! E isso aqui foi genial. Aqui a princesa Jujuba percebe que tem algo errado, porque esse pensamento vai contra o pensamento de um herói. Porque herói é aquele que tem o desejo de salvar os egos, ou seja, as pessoas. E o Finn com os óculos não tá ligando pra salvar ninguém, como ele normalmente faria. Daí a Jujuba vê que são os óculos que deixaram ele com outro pensamento e pede pra ele tirar. O que acontece em seguida é que o Finn tira os óculos e a espada dele Que tá transformada legal! numa espada quadridimensional, que é a única coisa que pode afetar de verdade outra coisa quadridimensional. E novamente, eu não sei se em termos científicos isso funciona assim, mas aqui no desenho funciona, tá? É isso que importa. O Finn consegue matar o buraco negro dele com a espada muito louca e todo mundo gostou ali do que tinha acontecido. Só que no final cai um pedaço de papel do céu que mostra uma lista com todas as coisas que aconteceram, mostrando que o Finn inteligente tinha planejado até isso, ou seja, ele sabia que em algum momento a Jujuba ia pedir para ele tirar os óculos e ele faria tudo o que ele fez. E é assim que a gente conhece um gênio, porque ele premeditou o futuro, mesmo o futuro do qual ele não fazia parte, ele viu além do que ele existia. E olha, esse aqui é provavelmente um dos meus top 10 episódios favoritos de Hora de Aventura, porque é muita coisa em um episódio só e é muito bom. Comentem o que vocês acharam, o que vocês acharam dessa bizarrice toda. E eu não sei muito bem como acabar esse vídeo, então eu vou fazer o que todo youtuber faz. Seja membro, deixa o like e compartilha. Merece um like. Mas eu já dei o like. Já dei o like, olha só. Se desse pra dar 2 likes, eu dava 2 likes. Porra, que massa, cara. Que massa esse episódio. E claro, o vídeo do Hamlet também. Porra. Claro, eu já pausei demais esse vídeo. Esse vídeo já tá com 23 minutos, né? O vídeo original é 11, então já falei bastante. Também não vai me alongar muito mais. Então, tudo que eu já falei ali são os pontos e tal. Não tem nenhuma ressalva que eu quero fazer, além de elogiar o trabalho dele, porque, porra, mano, que videozinho legal, mano. E esse episódio parece legal. O foda é que é o último episódio da segunda temporada, pelo que ele falou ali, né? Pelo que eu entendi. Então, demora um pouquinho, né? Mas, eu gostei desse episódio. Eu gostei desse episódio. Foi uma surpresa ser um buraco negro, né? Foi muito uma surpresa ser um buraco negro, né? Mas enfim, e ainda a espada dele virar uma espada quadridimensional. Mas eu achei interessante a representação deles ali, que não fica só o Tesseract ali, né? Mas fica as sombras dele spawnando como se fossem as outras realidades ali, né? As outras formas transitando no 3D ali, né?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem o que vocês acham sobre esse episódio, sobre o que eu falei, sobre o que ele falou. Se vocês concordam com algumas coisas que eu falei aqui, se discordam também, comentem. Acho que vai dar uma discussão bastante interessante aqui, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. É isso e até a próxima.